Oi para você que está me assistindo. E bom dia, boa tarde, boa noite. Eu pretendo fazer desse vídeo um vlog mais curto dessa vez, porque os outros tinham todos quase perto de uma hora e pouco, e esse daqui eu pretendo ser mais breve, mas vamos ver o que tá vindo. E o tema desse vídeo é sobre aquelas pessoas que dizem: eu não gosto de ler. Ah, mas ler é tão chato. Ai, mas eu começo a ler, me dá sono. Meu filho, de 5 anos, entendeu como é que é o jogo e você ainda não. Existe um negócio na nossa cabeça que chama fuga do vazio. Essa fuga do vazio é o medo que a gente sente de confrontar o nosso vazio existencial. É o medo do nada, é o medo de não ser. E pra gente fugir desse medo, a gente enfia um monte de coisa na nossa cabeça. Busca, desejo, compra, filme, música, novela, tudo para não confrontar o nosso vazio. Porque somos vazios. Somos um recipiente vazio. Dentro desta carne, desta roupagem de carne, a gente é vazio. Se não entendermos o que a gente tem que fazer aqui. Esse vazio. Ah, como dói esse vazio. Dói. E a gente enche com tudo que a gente possa imaginar. E a única coisa que este que vos fala pode sugerir que preenche esse vazio de forma muito boa é amor. Mas amor, o que é amor? O que é amor? Amor é você aceitar que as coisas são como são. Amor é você respeitar que o outro pode não estar na mesma vontade, sintonia que você. Amor é você olhar para uma rosa e não querer arrancar ela do chão porque ela ficaria mais bonita na sua sala de jantar, de estar, sei lá. Amor é você olhar para o sol e não sentir medo nenhum de que um dia ele pode vir a explodir. Amor é você estar aqui, agora, vivendo a melhor vida que você pode viver. E voltando ao tema da leitura, a gente tenta fugir do nosso vazio, porque na verdade ele não é vazio. Olha só, surpresa, ele não é vazio. Surpresa, ele não é vazio. Sabe quem tem nesse vazio que está dentro de você? Você. Só que é um você machucado. É um você pequenininho. É um você que está pedindo colo. É um você que está se protegendo de tudo e de todos. É um você que foi machucado. É um você que foi maltratado, ferido,
desprezado, desvalorizado, ridicularizado. É um você que sofre, é um você que sangra, é um você que chora. E para você fugir de tudo isso que você não quer sentir, você sente muito tédio. Muito tédio. E você tem que preencher esse tédio. Tudo. Tudo. Tudo que você acha que preenche. Comida. Inclusive, olha só. Esse tema casa um pouco com... Esse tema que eu vou entrar agora casa um pouco com o que a Juliane Maria, a seguidora do canal, pediu para eu fazer. Perdão. Vícios surgem daí, desse tédio, pra gente aplacar esse tédio. Mas cada vício está diretamente relacionado com o motivo da nossa fuga. Por exemplo, eu fumo. Quem fuma sabe que os momentos que a gente mais quer fumar é quando estamos com raiva, estamos com sentimento de muita raiva. Às vezes nem tanto aflorado assim, mas sabe, aquele incômodo, aquele tipo, por que tá acontecendo isso? Por que tá desse jeito? Por que nada acontece? Sabe, esse sentimento de indignação. Aí você vai lá e preenche esse vazio interno seu com o cigarro. E espiritualmente, a fumacinha do cigarro faz bastante sentido, porque ela está queimando, dá a sensação da gente estar queimando. E a gente quer dar vazão a essa raiva que a gente sente dentro do nosso coração, porque é um fogo, né? A indignação é um fogo. E a gente quer dar vazão a esse fogo, e a gente vê a fumacinha e a brasa do cigarro queimando, é como se a gente estivesse queimando essa raiva dentro da gente. Só que a gente fica remoendo. Só um minuto, eu vou pausar, mas já que eu volto. E como a raiva é resultado do medo, que funciona assim, as nossas energias, elas estão lá, parada. Pensa num lago. A gente tem um lago, ele está pleno, não tem vento, não tem nada, tá tudo de boa. Aí a raiva, a raiva é um tremor que acontece lá no fundo desse lago. Um tremor, certo? Algum movimento, talvez algum peixe, alguma coisa que se moveu aí na superfície causa uma ondulação. Se a pessoa foi ensinada a não demonstrar medo, tipo, ou chorar, sabe? Porque essa energia, esse movimento, ele precisa ter vazão. Senão, ele fica lá no fundo, pensa que o lago está congelado, a superfície está congelada e está tendo muito movimento lá embaixo. Mano, essa superfície vai começar a rachar, sabe? O gelo começa a rachar. E a raiva é um medo. Ela começa lá embaixo como medo e ela só se apresenta lá em cima como raiva. Mas é medo, sabe? Ela passa todo esse caminho lá do fundo do lago até a superfície sendo medo. Aí na superfície ela vira raiva. Se no meio do caminho ela vira lágrima, é melhor. Você chora ali e alivia o medo, tá tudo certo. Agora, se você entende que esse medo não faz o menor sentido, porque todo medo, no final das contas,
é medo da morte. Não existe outro medo. Nós, seres humanos, não temos outro medo que não seja o da morte. Do esquecimento, que também é morte. É tudo medo da morte. Por isso que tem naquela filosofia do Memento Mori, ou Seize the Day, Carpe Diem, esse movimento filosófico é justamente para pensar sobre a morte. E quando eu, esse que vos fala, contemplou a morte, ele viu que ali não acabava. Tipo, não é o fim. Então, do que eu tô tendo medo, sabe? Existe muito mais para além dessa vida que a gente leva. E se não procurarmos curar o que nos adoece por dentro, a gente vai continuar sangrando nos outros ou nos contaminando com vícios que não compensam. Por exemplo, um cigarro. Mas pode ser comida em excesso, pode ser sexo em excesso, pode ser bebida em excesso. Tudo isso é fuga. É uma fuga de si mesmo. Você tem tanto medo de encarar a si mesmo que você quer fugir. Você quer fugir de si mesmo, você não quer se olhar nos olhos, você não quer se pegar no colo e falar, eu tô aqui, eu vou cuidar de você da forma como você merece. Porque às vezes a fuga é justamente do merecimento, a pessoa não se sente merecedora do amor que ela pode se dar, ou até de receber, sabe? E aí vão vindo vícios, um vício atrás do outro, tudo por aquele sentimento de momento, sabe? O sentimento que vai aplacar aquela coisa que está no subterrâneo da sua existência. Uma vez eu tive um pesadelo, e nesse pesadelo eu estava numa casa. E eu estava morrendo de medo, porque eu sabia que nessa casa tinha uma criatura assustadora lá no porão. E eu desci nesse porão. Eu contra toda a possibilidade possível, eu desci nesse porão. E quem eu encontro lá? Eu mesmo. Pois é, acorrentado. Uma massa. Eu não era eu era eu, só que era como se tivesse piche no meu corpo inteiro. E, sabe, os olhos vermelhos, garras e cheio de corrente. E naquele sonho eu entendi, hoje eu compreendo melhor, mas naquele momento eu entendi que era um eu. Lembra daquele filme, o Soul? Do rapaz que canta blues, é da Pixar. O rapaz que toca blues lá, que toca um piano e tal. Aí as alminhas, quando elas vão para aquele mundo de areia escura, aquela areia vai grudando nelas e elas viram um monstro. Era mais ou menos isso no meu sonho. Eu tinha visto que o eu, que estava lá no mundo das alminhas, tinha se coberto dessa areia escura, e só que o eu que estava consciente, que é o que desceu no porão para ver o bicho que estava lá preso, ele teve a capacidade de amarrar aquela outra versão de si mesmo e prender no porão para não atacar ninguém. E eu entendi que aquilo lá era a minha raiva, sabe? A raiva. Eu não sei quando, eu não sei exatamente qual foi o momento da minha vida em que eu comecei a sentir tanta raiva. Mas eu sempre senti muita raiva, sabe? Indignação, revolta, eu não aceitava que as coisas são como são. E eu queria mudar. Eu assisti o filme do Super-Homem
E eu queria ser o super-homem, porque eu via tanta coisa errada no mundo, eu falava, caramba, por que ninguém faz nada? E eu ficava indignado, revoltado. E ao invés de eu fazer alguma coisa, ou pensar alguma coisa, ou ajudar de alguma forma, eu ia guardando essa raiva, essa revolta, e eu desagava em todo mundo ao meu redor. Minha esposa, que eu diga, coitada, sofreu muito até eu conseguir compreender que a nossa luta não é contra as pessoas. A gente não está lutando contra o vizinho que não é da religião que a gente segue, que nosso pai não é nosso inimigo porque ele apoia o político que a gente não gosta, e nosso irmão não é nosso inimigo mortal e a gente não tem que matar ele porque estamos em competição para ver qual dos dois chega na vida dos sonhos primeiro. Não é nada disso. Tudo isso é loucura, é devaneio, é delírio. É um delírio. E eu via isso, eu via isso acontecendo em todo lugar. Guerras acontecendo por conta de delírio coletivo. E eu ficava olhando aquilo e falava, meu Deus, cadê o super-homem que não nos salva? Então, um belo dia, que não era tão belo assim, porque eu estava no fundo do poço, eu encontrei Jesus. E maluco, esse mano me mostrou que ele era o super-homem. Entendeu? Quem entendeu, entendeu. Nietzsche falava do Übermensch. Eu acho que fala assim, Übermensch. Ele falava do super-homem, do além-homem. O homem que está para além do homem. E nada mais é do que o Cristo descrito nos evangelhos. E eu via e vejo pessoas que se designam cristãos dando muito pra, sabe, não é além homem. Você não tá sendo, você não tá salvo do jeito que você tá fazendo, cara. Você pode repetir 1 milhão de vezes que você não tá salvo. E eu não tô falando porque, eu tô salvo. Não. Caramba, é um trabalho diário. Eu não estou salvo. Eu estou me salvando. Me salvando de quem? De mim mesmo. Eu sou o inimigo. Eu sou a criatura presa na porcaria daquele porão. E muita gente deixa a criatura, o monstro, preso no porão, na casa. Vai, faça conforme sua vontade. Eu vou ficar só olhando aqui. E para quem não entendeu essa anedota, o eu que desceu ao porão para ver o monstro é a consciência de si mesmo. É a consciência que nos habita, é a nossa alma. Eu gostaria que muitas pessoas tivessem esse estalo, sabe? Tuim! Quando fosse fazer alguma coisa errada. Só que eles nem estão percebendo, eles estão dormindo, sabe? Eu vejo as pessoas e eu vejo zumbis, sabe? Fazendo. Tem que fazer. Tem que fazer. Só aqui. Aí vê o cara pedindo ajuda ali. Fala, é vagabundo, vai tomar uma cachaça. Eu não vou dar meu dinheiro pra ele, não. Mas essa pessoa é ruim mesmo, tá? Merece o que tá sofrendo. Adianta o que rezar o terço inteiro, todo dia, toda noite, e continuar sendo um grande FDP? Adianta o que você ir no culto todo
todo final de semana, às vezes 3 vezes na semana, e continuar vivendo uma vida deplorável, uma vida que você odeia, sendo pisado pelos outros. Não me interessa, tá? Não me interessa mudar essas pessoas. Eu tenho compaixão por elas. Mas eu vejo, por exemplo, tanto potencial em certas pessoas e elas ficam reclamando da vida e fazendo tudo certo. Falar, mas pelo menos minha salvação está garantida. Quando eu morrer eu vou pro céu. Vivendo uma vida de miséria, uma vida, sabe, lazarenta. Sabe, só não é pior porque não. Mas enfim, Deus usa dos loucos para confundir os sábios, não é isso? Então, aquele que se julga sábio, que não é o meu caso, eu me julgava assim, eu achava que eu era. Mas era tudo vaidade, tudo devaneio da minha cabeça aí, um achismo estúpido, ignorante. Era o monstro do porão tomando conta da porra toda. Desculpa de novo pela palavra. Tá vendo? Às vezes ele aparece, às vezes esse bichinho do porão aparece. Mas por que ele aparece? Ele é uma criança, ele é uma almazinha pequenininha, sabe? Uma gotinha, igual no filme mesmo. Uma gotinha que foi lá naquela porcaria daquele lugar escuro e ficou, sabe? Na paranoia, no medo, foi grudando. E virou o monstro que é. Mas aos poucos a gente vai limpando. E é isso. Basicamente, o que a gente tem que fazer nessa vida é limpar essa almazinha. A consciência, corrigindo o que eu falei um pouquinho para trás no vídeo, a consciência na verdade não é nossa, não é a alma, é o espírito. E o espírito que vem de Deus. Mas é que na psicologia tem mais de um, traz mais de um significado para a palavra consciência. Na psicologia, a gente tem a consciência, subconsciência e inconsciente, alguma coisa assim. Na espiritualidade, quando a gente está falando de consciência, quando a gente fala de consciência na espiritualidade, é basicamente se a palavra te agrada, Deus ou o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos habita, tentando salvar a almazinha que está ali, muitas vezes no porão, presa, querendo ser quem ela nasceu para ser. Sabe? E olha como é doido. A ficção, ela tá falando sobre isso. Toda a ficção tá falando sobre isso. O cara que fez aquele filme entendeu. Da forma como eu tô te falando. Que a gente nasce com alguns selozinhos, sabe? Tem aquela bolinha, que é a bolinha que depois vira o mundo, né? Aí ela tem, sabe, não é habilidade, é aptidões. Tem as aptidões nessa bolinha. Aí você vai desenvolvendo todas essas aptidões, aí quando você descobre todas essas aptidões, você está apto a vir para a Terra. Olha que louco. Aí tendo descoberto todas essas aptidões, aí você pode entregar ao mundo o melhor que habita dentro de você. Ou seja, você deixa aquela almazinha agir da forma como ela quer, aí ela vai entrar em fase com o espírito que está em cima e vai irradiar pelo seu corpo, sabe? A luz do Altíssimo vai irradiar pelo nosso corpo e iluminar ao nosso redor. Vai virar um farol, sabe? Uma lanterna. Quando eu percebo isso na escrita. Quando eu estou escrevendo, eu entro em fase, sabe? Eu entro em fluxo com alguma coisa superior. E eu sei que eu estou em fase porque a escrita flui. E quando a escrita
trava é porque eu saí de fluxo. O ego, o falso eu, tenta tomar a frente. Aí ele tenta tomar a frente, aí a almazinha, ela fica toda sujinha, aí a luz do Altíssimo que está vindo aqui, ela não passa através, ou pensa que, por exemplo, ela saiu um pouquinho para o lado, eu desviei um pouquinho do rumo, deixa eu ir só nesse caminho. Por isso que tem a ideia de que só existe um caminho. Só que quando eles falam isso nas religiões, eles acham que o único caminho é o que está em determinado livro. O único caminho é fazer assim, assim, assado. E não é assim. O caminho são vários, o destino é um só. Quando eles falam de o caminho é um só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Espírito, alma, em fase, passa a luz, você irradia. Pronto, é só isso. Inclusive na Umbanda tem isso também, irradiação. Você irradia os orixás. Na Umbanda não incorpora orixá, mas irradia. Então, a energia do orixá passa através da sua alma, que está purificada na frequência daquele orixá, porque existe assim, ou você está no amor pleno, absoluto, ou você tem algumas, sabe, pensa um arco-íris, a luz branca, eu tô fazendo uns fluxos muito loucos, né? A luz branca, ela é composta por todas as cores do arco-íris, aliás, todas as cores que existem na face da Terra compõem a luz branca, certo? Então, se você está em qualquer uma dessas cores, sabe? Se você não consegue, em absoluto, chegar ao amor pleno e incondicional, você está com alguma coloração. E tá tudo bem. A vida é assim, a gente tem cores. Por exemplo, essa correntinha aqui, se não me falha a memória, é de Oxóssi. Oxóssi é o rei das matas, é verde. As matas são prósperas. O Brasil era cheio de matas prósperas. Então, sabe, tem cores. Acredito eu, tá? Aí é achismo, o João Paulo tá falando agora. Se a gente pega e elimina todas as cores, sabe? Tipo, porque cores nada mais é que a gente botar um filtro, certo? Então a nossa alma, ela tá com um filtro e por isso a luz branca do Altíssimo, do Espírito Santo, do Altíssimo, bate aqui e sai numa cor aqui embaixo e a gente age dessa forma aqui embaixo, certo? Se a gente arranca todos os filtros, a gente consegue ser um espelho. A gente vira um cristal, sabe? Um cristal, calma, eu vou chegar no espelho. A gente vira um cristal recebendo a luz. E quando um cristal recebe uma luz, ele espalha, vai para todo canto. E quando ele vai para todo canto, ele pega em várias pessoas. E aí, nós, aqui, agindo nessa terra, nos tornamos espelhos. Hoje a gente chama a pessoa sem filtro, por exemplo, de autista. Asper, ele tem Asper. Por isso que ele não tem filtro. Achismo do João Paulo, tá? Talvez essa ausência de filtro seja justamente o que a gente está precisando, sabe? Tirar as máscaras, sai, todas as máscaras, não quero nenhuma. Arranca tudo. Tchau, obrigado. Foram úteis enquanto estiveram aqui, mas eu não preciso mais delas, porque eu descobri quem eu sou e posso viver o que eu nasci para viver. Essa é uma boa vida. E quando você chega nesse ponto, tudo que você mais quer, sabe, de verdade, do fundo do seu coração, é dar.
é dar o que você tem de melhor para dar ao próximo. E às vezes o melhor do melhor é uma palavra amiga, um coração aberto, um ombro para chorar. Sabe, psicólogo tem que ter essa habilidade de ser um ombro que dê calor, acolhimento. É por isso que eu não virei psicólogo. Eu sou. Sabe? É preciso, algumas profissões é preciso. Professor é uma profissão que casaria muito bem com as minhas aptidões. Só que nas instituições em que eu estive, eu senti pena, sabe? Porque ao invés da gente estar lá para trabalhar pelo crescimento e pelo desenvolvimento do nosso aluno, nosso discípulo, nosso pequeno, a gente é obrigado a seguir uma cartilha que é estúpida. É uma cartilha baseada numa ideologia estúpida. Aos poucos está melhorando, não vou falar que não está, mas ainda é um trabalho de formiga, sabe? Paciente formiga. E eu sou ligado no 220, cara. Eu não tenho paciência para isso. Vocês não têm noção o quanto eu tenho que me conter para não desaguar o tanto que eu gostaria de falar, sabe? Na velocidade que eu gostaria de falar. Porque se eu entro em fase em algum assunto, eu começo a falar. Aí eu sei que tipo, o vídeo vai ficar uma loucura e ninguém vai entender nada. Porque às vezes o meu raciocínio passa, tipo, voa. Aí, do que eu tava falando no começo do vídeo, por que eu acho que o meu raciocínio chegou a esse nível de processamento? Porque eu lia. Eu adorava ler, eu adorava desenvolver. Quando a gente lê, pensa no livro como um halter, sabe? Sabe halter de academia? Que você pega e fica lá, vou ficar forte, vai, eu vou ficar forte, Só que você está fazendo isso com o seu cérebro. Provavelmente, se eu não tivesse lido esse tanto que eu li, e se eu não tivesse começado cedo, eu teria sido diagnosticado com TDAH, com dislexia, com hiperfoco, com autismo, com tudo. Eu não estou falando que não devemos acolher os pequeninos que já nascem com uma forma de trabalhar, de fazer e tal, que foge do comum. Porque infelizmente a gente tem que se adequar a esse status quo. Tá? A gente tem que estar inserido na sociedade. Para estar inserido na sociedade, a gente tem que agir como a maioria. Porque se a gente não age como a maioria, a gente está fora do padrão, a gente é excluído. E ninguém quer ser excluído. E não é bom ser excluído, acredite. Eu fui e às vezes ainda sou, enfim. Então não podemos deixar eles a Deus dará. A gente tem que estender a mão. E é por isso que surge essas nomenclaturas. Só que o que acontece? A gente está tão acostumado, a sociedade está tão acostumada a deu um nome, o negócio fica fechado numa caixinha, sabe? Deu um nome, você deu um nome, acabou. Etiqueta, rotulou, o cara nunca mais vai sair daquilo. E não é. Quando você dá um nome para alguma coisa, você não está dando um atestado de morte. Quantas vezes eu já ouvi história de pessoas que receberam um atestado de morte? O médico falou, não, você tem câncer, você tem mais 3 meses de vida. Aí a pessoa fala, quer saber? Já que tem 3 meses de vida mesmo, vou largar tudo isso aqui, toda essa porcaria que eu tô fazendo na minha vida. Sabe, tonto, eu sempre quis ir pra roça pescar, passar o dia pescando. Aí esse filho da mãe larga tudo que tava aqui na cidade e tal e vai pra roça pescar. Esse filho da mãe vive 10, 20, 30 anos. E tinha recebido um atestado de morte. E é isso, sabe? Se a gente coloca rótulo, mas não entende que aquilo é o que nos define no final, que aquele somos nós e pronto, acabou, a gente pode tudo.
Pode fazer tudo, sabe? A vida, enquanto houver vida, há esperança. É só quando finaliza a vida que aí é outra história. Aí eu não vou entrar nessa seara. Mas enfim, eu falei que o vídeo não ia ficar muito longo e estamos aqui há 35 minutos. Eu vou terminar por aqui. O dia amanheceu. Cara, isso é gostoso, sabe? Poder falar e saber que posso não ser ouvido agora, mas em algum momento alguém vai ouvir. Você vai estar me ouvindo. E eu fico contente de saber que essa mensagem não vai morrer. Porque era o medo que eu carregava. Agora eu tô abrindo meu coraçãozinho para vocês. Era o medo que eu carregava de não ser recebido, sabe? Acho que tem a ver com aceitação. Talvez um bloqueio de aceitação, sei lá. Enfim, o que importa é que tá curado. E eu fico feliz por você estar aqui, tá? Se você gostou do vídeo, compartilha. Você não tem noção, às vezes tem uma pessoa que tá ali do seu lado precisando receber essa mensagem que eu tô te passando. Tipo, aconteceu comigo, tá? Eu tava pra morrer. E eu falei, o que vier eu vou tentar, porque se eu continuar assim, eu já morri mesmo. Então, o que vier eu vou tentar. E vieram me falar, venha para a Universal, venha. E eu fui para a Universal. Eu falei, já que tá tudo perdido mesmo, já que eu não tenho mais nada a perder, vamos para ver o que acontece. E eu fui. E às vezes a gente recebe uma graça dessa e a gente não compartilha, sabe? Que foi a graça que me salvou. Foi a graça, eu recebi de graça e dou de graça. Essa salvação, esse acolhimento, essa palavra, essa mensagem. Eu espero, de alguma forma, ter acolhido o seu coração por um tempo e feito você ficar mais calmo, tranquilo, em paz, sereno. E que você leve esse momento de tranquilidade que eu te proporcionei para outros momentos da sua vida. E que na leitura você encontre o gênero que você que agrada você, que te agrada. E você consiga ficar mais momentos assim, sabe, com a mente quietinha, só me ouvindo. Mente em silêncio, mente boa. Porque muitos falam que mente ocupada é a oficina do diabo, mas na verdade essa é uma mensagem do próprio diabo, porque a mente ocupada, a mente atarefada, não tem tempo para contemplar a beleza da criação. E nós somos, no meu entender, a joia da coroa. Nós somos os guardiões dessa terra. Nós somos os guardiões, nós não somos os usurpadores, nós não somos os sanguessugas dessa terra. Nós somos os guardiões, nós temos que proteger os animaizinhos, as criancinhas, as florestinhas, os peixinhos, as aguinhas, sabe? Não é só consumir. Eu quero acabar com tudo, vou acabar com a terra, vou acabar com a água, vou acabar com o céu. Isso daí é plano do, sei lá, de quem. Mas, enfim, é um plano louco, absurdo, doido. Mas é triste, Enfim. Vou ficando por aqui. Então, compartilhe com seu amigo, porque talvez essa palavra pode salvar a vida dele, como a minha foi salva um dia, sabe? Apenas por um convite, apenas por uma mão que se estendeu. Mamão. Tô com fome.
uma mão. Uma mão que se estendeu. É isso aí. Obrigado. Curte se você curtiu. Comenta se você quiser comentar. E se inscreve, que me ajuda bastante.